Associação dos Magistrados do Paraná agradece a presença de todas as autoridades, os senhores diretores, coordenadores, magistrados e convidados presentes. Agradecemos também a participação dos que nos assistem de forma virtual. Registramos e agradecemos a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Wellington Coimbra de Moura. Compõe a mesa de honra as excelentíssimas autoridades: Dr. Gederson Suzin, presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, desembargador Cleiton de Albuquerque Maranhão, vice-presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, a juíza de Direito Simone Trento e o professor Dr. Fred Didier Júnior, palestrante da noite. Neste momento, fará uso da palavra o presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, Dr. Gederson Suzin. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria esse momento, estar aqui com vocês. Gostaria de cumprimentar inicialmente o professor Fred Didier, agradecer por estar conosco. Cumprimento ao meu primeiro vice-presidente, desembargador Cleito, e cumprimento a minha colega Simone Trento. Juízes aqui presentes, pessoal que estão assistindo de casa, webconferência, cumprimento os assessores também que estão assistindo. Para um evento como esse, permitam-me a informalidade, porque a gente procura até nem seguir protocolos, justamente para deixarmos uma aula mais até descontraída e para facilitar perguntas e tudo mais depois. Algumas palavrinhas eu só queria dizer. Até talvez repetir, né, porque todo mundo já sabe, a necessidade de um constante aprimoramento. Algumas profissões exigem mais, outras menos. Eu diria assim, aquelas em que tem uma relação direta, que envolve uma maior inter-relação humana, me parece são aquelas que mais exigem um constante aprimoramento. E o direito desponta como uma dessas. Ainda mais nos dias de hoje. Eu lembro, quando entrei na carreira, professor, isso há 26 anos atrás, quem é mais antigo aqui, com mais razão ainda, as posições jurídicas naquela época, elas se consolidavam mais, assim, o direito era mais estanque. Hoje em dia muda muito, a sociedade evolui muito mais rapidamente. Consequentemente, o direito tem que correr atrás para acompanhar esse processo evolutivo, né? O que nos obriga a um constante aprimoramento. Por isso que a Amapara, através da EMAP, tem constantemente feito esses cursos, né? E por isso essa palestra de hoje. Em relação ao tema, não preciso falar da importância dele, que é a prescrição. Professor Didier, eu sou titular da primeira vara de execuções fiscais municipais de Curitiba. Tem o meu colega aqui, o Marcelo, que está na terceira vara, né? Você veja, hoje nós estamos, né, Marcelo? Quando eu saí de lá era 52 mil processos cada vara, mas deve estar em torno disso aí. Assim, diariamente, sei lá, coisa de, sei lá, 50, 100 enfrentamentos por dia só envolvendo o tema prescrição. Hora material, hora intercorrente, é só para dizer da importância do tema. E isso na área das execuções fiscais, mas daí nós temos das mais variadas, né? Então, assim, não se discute a importância do tema e por isso o tema de hoje. Bom, em síntese, para não tomar tempo do que realmente é importante, tá? Que é a aula do professor, né? Eu gostaria, para finalizar, agradecer mais uma vez a sua presença aqui, professor, tá? E espero que seja realmente, que vocês realmente gostem dessa aula e faremos muito mais, tá bom? Boa noite.
Neste momento, com a palavra o desembargador Cleiton de Albuquerque Maranhão, vice-presidente da Associação dos Magistrados do Paraná. Uma boa noite a todos. Eu, na verdade, aqui tenho o currículo do professor Fred Didier, mas se eu for ler o currículo do professor Fred Didier, vai ser uma outra palestra. Não é o caso. Não é o caso. Até porque o professor Fred Didier, que é meu amigo de 20 anos, pelo menos, vamos ficar nos 20, é melhor assim, né, professor Fred? Mais seguro. E, então, trata-se de um amigo, então é uma alegria para mim, na condição por especial deferência e gentileza do nosso presidente, Gederson Suzin, que me incumbiu de apresentar o nosso palestrante de hoje. Eu, claro, na pessoa do Gederson, cumprimento todos os magistrados, e na pessoa da Simone Trento, nossa querida juíza de direito, cumprimento todos os magistrados aqui presentes. Cumprimento também a Mona Lisa, e na pessoa dela, todos os colaboradores da AMAPAR e da Escola da Magistratura do Paraná que se fazem presentes. Não poderia deixar de fazer uma saudação especial ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, também um amigo pessoal. E na pessoa dele, eu cumprimento também todos os desembargadores e desembargadoras presentes aqui. Mas, como eu dizia, ler o Gederson veio colar anteontem. Fui almoçar com o Gederson e ele... então, está aqui o Lattes do professor Didier, né? Então, você está incumbido de fazer a leitura, né? Só que o Lattes do professor Didier é um opúsculo, mas eu não poderia deixar de registrar. E, muito embora ele não faça questão disso, mas eu faço, nós fazemos, né? Uma maneira de receber bem o nosso convidado, que veio lá de Salvador, atribulado com uma intensa advocacia em Brasília, magistério, reservou esse tempo dele precioso e ele merece essas menções que eu vou fazer aqui. Ele é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, na graduação, no mestrado e no doutorado. Ele é diretor-geral da Faculdade Baiana de Direito, possui graduação por aquela mesma instituição em 1988, mestrado por lá, pela UFBA, doutorado pela PUC de São Paulo, pós-doutorado pela Universidade Clássica de Lisboa, livre docente pela USP, 2012. Atualmente é membro da Academia de Letras da Bahia, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, da International Association of Procedural Law, da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. Ele é sócio do escritório de advocacia Didier, Sodré e Rosa Advocacia e Consultoria. Publicou pelo menos 164 artigos. Eu digo pelo menos porque, se eu bem conheço o professor Fred, ele não tem nem tempo de alimentar o Lattes lá. 105 livros, alguns solos, muitos solos e outros tantos em coautoria com outros diletos amigos, inclusive em comum. 116 capítulos de livros, pelo menos também eu acrescentaria aqui, por minha conta. Destacam-se de toda essa produção científica do professor Fred Didier, destaca-se os elementos para uma teoria geral do processo estrutural aplicada ao processo civil brasileiro, em coautoria com Zanetti e Rafael Alexandre Oliveira. Pressupostos processuais e condições da ação, que é uma obra primorosa. Sobre a teoria geral do processo, essa desconhecida, outra obra também espetacular. Curso de Direito Processual Civil, em 5 volumes, sendo, enfim, alguns deles solo e outros em coautoria. Por uma nova teoria dos procedimentos especiais, dos procedimentos às técnicas, em coautoria com Antônio do Passo Cabral e Leonardo da Cunha. Participou ativamente do processo legislativo que culminou com a sanção presidencial do Código de Processo Civil de 2015. Portanto, como eu disse, eu procurei resumir ao máximo para bem receber o nosso querido professor Fred Didier. Professor, uma satisfação revê-lo aqui e que possa ser esse o prenúncio de muitas outras vindas suas aqui. A magistratura lhe recebe muito bem, lhe estima e portanto, agora quer ouvi-lo. Então, com a palavra cerimonial, e vamos desfrutar. Muito boa noite. Saudação
especial ao Dr. Gederson Suzin, presidente da Amapá. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Doutora Simone Tento, que agora eu conheço pessoalmente, eu conhecia pela obra que eu já tenho sobre prova nos recursos, no caso, recursos extraordinários. É um prazer estar ao lado de vocês à mesa. Saudar meu amigo Cleiton, meu amigo de muitos anos. O primeiro livro que eu publiquei como coordenador, a primeira vez que saiu meu nome na capa de um livro, foi em 2001. Eu coordenei com o Marinoni. Todos conhecem. Enfim, estou no Paraná todos. No Brasil todo mundo conhece, no Paraná especialmente. Marinoni para mim, foi a primeira pessoa a abrir as portas do Brasil para um desconhecido recém-formado baiano, né, que estava interessado em ser professor de processo. E em 99, eu conheci Marinoni em 99, eu me formei em 98, e em 99 tive a jornada de processo em Salvador, e eu fui me apresentar a Marinoni. Veja como são as coisas. Mandei um e-mail para ele, dizendo que queria conhecê-lo. Ele era meu ídolo. E ele me recebeu, fomos jantar, e nesse jantar ele me convidou para fazer várias coisas, e uma dessas coisas foi coordenar um livro, que seria meu primeiro livro coordenado. Eu e ele, imagino que situação esdrúxula, um recém-formado e Marinoni. E esse livro era sobre os então projetos que viriam a ser a segunda etapa da reforma do CPC de 73, nas leis de 2001 e 2002. Por que eu estou contando essa história? Porque neste livro, o combinado era eu convidaria professores baianos e Marinoni convidaria a turma dele aqui do Paraná, que era a turma da juventude, né, ligada a ele, os orientandos dele. E dessa galera, todos se tornaram muito conhecidos. Boa parte deles se tornou professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Estavam Sérgio Alenhart, Elton Venturi e Cleiton Maranhão. Cleiton Maranhão, na época, terminando o seu doutorado. Ele é um pouquinho mais velho do que eu. E aí, veja, Cleiton, como são as coisas, né? Na época você nem era desembargador. 20 e tantos anos depois, estou aqui, agora você na condição de desembargador, ambos, eu e você, como professores da Universidade Federal dos nossos estados. Nós não éramos naquela época professores da Universidade Federal. E você me apresentando, né, para a comunidade da magistratura paranaense. Então, a gente une esses dois momentos da vida e isso acaba sendo algo bem comovente. Então, eu agradeço à magistratura do Estado do Paraná pelo convite, na pessoa do meu amigo Cleiton Maranhão, que me recebeu. E o tema que me coube é um tema clássico. Não vou explicar para vocês o que é prescrição, todo mundo sabe do que se trata, né? Por isso que minha palestra, eu quis dar a ela uma conotação de ser um pupurri. Um pupurri de algumas questões que eu selecionei, poderia ter selecionado outras tantas, mas aí não daria, teria que ser um curso sobre prescrição. Uma saudação ao pessoal que está aqui no Teams, tem 83 pessoas aqui, então uma saudação ao pessoal que está assistindo pelo Teams. Eu selecionei cinco questões para falar. Eu quero falar. Umas que eu quero falar. Eu sei que boa parte não vai concordar, mas eu vou aproveitar esse momento para falar. E outras, talvez sirva para a gente pensar junto. Me pediram para eu falar durante uns 45 minutos e depois abrir para as perguntas. Então, vou tentar cumprir exatamente o que me foi designado. Já se passaram 5 minutos da minha exposição, então faltam 40. O primeiro ponto que eu quero falar é um ponto aparentemente teórico, mas de alguma importância prática, e a natureza jurídica da prescrição. Por que eu quero destacar isso? Que a prescrição é uma questão de direito material, então um problema de direito material relacionado à exigibilidade da pretensão discutida em juízo, né?
me parece que, ainda bem, já não há mais tantas dúvidas, embora eu ainda veja muita gente achar que prescrição não é mérito. Ainda vejo no discurso jurídico, no jargão da fundamentação das decisões ou da condução dos processos, algo como: superada a prescrição, vamos avançar para decidir o mérito. Isso é um erro, tudo bem que é perdoado pela prática, pelo jargão, mas que a gente não pode ignorar. Prescrição é um problema de mérito, e não é por acaso que o STJ, a meu ver corretamente, disse que a decisão que rejeita a alegação de prescrição, portanto, é uma decisão interlocutória, que rejeita a alegação de prescrição, é uma decisão impugnável por agravo de instrumento, por ser uma decisão interlocutória de mérito. De mérito. Agora, não basta dizer que a prescrição é uma questão de mérito. Eu quero dizer outras duas coisas. Primeiro, eu quero dizer que a prescrição é um contradireito. Essa é outra faceta da sua natureza jurídica. O que significa ser um contradireito? O que é um contradireito? Um contradireito é um direito exercido contra o exercício de um outro direito. Observe bem, não é um direito que eu exerço porque alguém vem contra mim. Não é isso. Ou não é apenas isso. Porque eu posso, por exemplo, reconvir. Quando eu reconvenho, eu estou exercendo um direito contra alguém que está me demandando, mas pela reconvenção eu não exerço contra-direito. Os contra-direitos são direitos exercidos contra o exercício de outros direitos, mas são exercidos como defesa. Uma coisa curiosa, essa é a natureza do contra-direito. O contra-direito, ele é um direito que eu uso, que eu tenho, para me contrapor a um outro direito. Então, é um direito contra um outro direito. Perceba que na reconvenção, o direito do réu não é necessariamente contra o direito do autor. É um outro direito que o réu tenha contra o autor. Não é um contra o outro. O contra-direito é um direito contra o outro. É como se fosse um antídoto. Por que a natureza do antídoto é boa? Porque o antídoto tem a mesma natureza do veneno. Perceba, o antídoto é um veneno. Só que é um contra-veneno. É um veneno de veneno. É um veneno contra um outro veneno. Perceba que o antídoto, ele não nega o veneno. O antídoto não nega o veneno. O antídoto supõe o veneno para neutralizá-lo. Vocês concordam? Quer dizer, tanto que se eu tomar um antídoto não estando envenenado, eu me envenenarei com o antídoto. É bem provável que eu morra por ter tomado um antídoto não estando envenenado. O antídoto é um veneno que supõe um outro veneno para neutralizá-lo. O contra-direito é isso. O contra-direito é um direito exercido como defesa que supõe o direito afirmado pelo autor para neutralizá-lo ou extingui-lo. E por que isso é importante? Porque todo contra-direito é exercido em defesa, não em reconvenção, e a decisão sobre ele é uma decisão sobre o mérito. Faz, portanto, coisa julgada. Os contradireitos são direitos exercidos em defesa, chamados classicamente de exceções substanciais, mas eu prefiro o contra-direito, que, uma vez trazidos pelo réu, ampliam o objeto do processo e fazem com que a decisão do juiz sobre eles seja uma decisão que faz coisa julgada. Isso é muito importante pelo seguinte: vou contar uma história para vocês. Existe um dispositivo no Código, que é o 487, inciso 2. Acho que todo juiz conhece o 487. Todo juiz já deve ter julgado com base no inciso 2, que é o que fala da prescrição da decadência. Mas é provável que poucos de vocês tenham atentado para a mudança de redação desse inciso em relação ao Código passado. Houve uma mudança de redação. Uma mudança de redação singela, e de que eu gosto muito. Até porque fui eu que fiz. Aí vocês fazem agora a glosa e vão abater, abatam o elogio que eu vou fazer. Eu fiz um disclaimer para vocês poderem fazer uma análise crítica do dispositivo. Perceba que no texto do Código passado, falava assim: extingue-se o processo com resolução do mérito quando o juiz acolher prescrição ou decadência. O juiz acolher prescrição ou decadência. Isso era a redação do Código de 73. Essa redação fazia com que
pessoas dissessem que se o juiz rejeitasse a prescrição ou a decadência, não seria decisão de mérito. Só a que acolhesse seria decisão de mérito. A que rejeitasse, não. A maior parte da doutrina brasileira entendia isso. A maior parte, disparadamente, dizia que não. Decisão que acolhe prescrição é de mérito. Decisão que rejeita não é de mérito. Um erro. Por quê? Porque sendo um contradireito exercido pelo réu, e o juiz se manifestando sobre ele, está se manifestando sobre o mérito. Aquele pedaço do mérito trazido pelo réu, que é aquele contradireito. E, no Brasil, as decisões de mérito não variam se de procedência ou se de improcedência. Você não pode dizer que uma decisão é de mérito porque acolhe e não é de mérito porque rejeita. Isso não existe no direito brasileiro. Decisão é de mérito porque ela enfrenta a questão e resolve a questão. E é por isso que o inciso 2 do 487 do Código atual não fala mais em rejeitar ou acolher. Fala em quando o juiz pronunciar-se sobre a prescrição da decadência. Perceba a mudança de redação. Pronunciar-se sobre a prescrição da decadência. Então, esse é o segundo ponto da natureza da prescrição. Ela é uma questão de mérito, ela é um contradireito. Portanto, a manifestação sobre ela, acolhendo ou rejeitando, é uma manifestação de mérito apta à coisa julgada material. Apta à coisa julgada material. E a terceira questão que eu quero falar sobre a natureza jurídica é a seguinte. Um certo jargão doutrinário e também forense diz que a prescrição é uma questão de ordem pública. Está feito o desafio a todos quantos acreditem nisso, de demonstrar com base em que regra jurídica se chega a essa conclusão. O que é uma questão de ordem pública? Que é um tema, a própria noção de questão de ordem pública já é um problema de gente conceituado. Haverá aqui, seguramente, 50 pessoas assistindo, haverá 50 definições sobre questão de ordem pública aqui. Provavelmente. Já é um problema. Mas é certo que sempre um de nós usa o termo questão de ordem pública, eu acho que nesse ponto a gente vai ficar em comum, a gente refere a um tipo de questão que ou é cogente ou é indisponível, ou seja, algo que transcende a individualidade, está fora do âmbito da disposição. Esse sentido me parece um sentido que, por mais definições que nós façamos, elaboremos sobre questão de ordem pública, haverá esse ponto comum. Se é de ordem pública, não é disponível. E a prescrição é disponível. O Código Civil é expresso no artigo 191, ao dizer que a prescrição é objeto de renúncia. E não só renúncia expressa, como renúncia tácita, o que já é uma coisa rara. Veja que não é comum o legislador dizer que algo pode ser objeto de renúncia tácita, que já é um tema bem mais sofisticado. Mas o Código, artigo 191 do Código Civil, ele diz que a prescrição pode ser renunciada expressa ou tacitamente. Se algo pode ser renunciado, algo não é de ordem pública por definição. Por definição. Você não pode, ao mesmo tempo, algo ser de ordem pública e irrenunciável. Ao mesmo tempo, não dá. Então esse jargão é um jargão... Eu ainda vou estudar isso um dia, quando eu tiver tempo. Por que as pessoas usam isso? A impressão que eu tenho, uma hipótese histórica, é que alguém um dia disse lá atrás, há séculos atrás, que um regramento normativo sobre o tempo para o exercício dos direitos é do interesse público por conta da pacificação das coisas. É preciso que a gente regule que as pessoas não podem exercer os seus créditos a qualquer momento. Isso é do interesse da segurança. Verdade. Sob essa perspectiva, sim. O regulamento, a necessidade de um regulamento legal para o tempo de exercício dos direitos, beleza. É do interesse de todo mundo, segurança. Daí a dizer que aí a pessoa pegou essa lição, que é uma lição quase de filosofia política, é quase com uma ideia de filosofia política, ou de filosofia do direito, ou de axiologia, e transformou numa regra dogmática. E qualquer coisa, a prescrição como instituto que visa disciplinar isso, ele é um instituto
de interesse público. Aí, meio que houve um salto histórico. Em algum momento se desgarrou. E podem procurar, vocês não vão encontrar base dogmática para dizer que se trata de uma questão de ordem pública. É uma questão importante, de mérito. Eu posso até alegar a qualquer momento, porque o 193 do Código Civil me autoriza isso. Mas isso não quer dizer que seja uma questão de ordem pública. Então, é isso que eu quero falar sobre a parte da natureza jurídica. Agora, vamos para a segunda questão, que tem a ver com que... A segunda questão é, se a natureza jurídica... Ah, só um parênteses. Perceba que, sendo ela um contradireito, um direito do réu, faz todo sentido que seja disponível. Quer dizer, ela vai ser indisponível se o réu não puder dispor dos seus direitos. Mas aí não porque a prescrição é indisponível, mas sim porque o réu é um sujeito que não pode dispor dos seus direitos. Mas ele não pode dispor de nenhum direito, inclusive do contradireito chamado prescrição, que é mais um dos direitos que alguém tem na sua esfera jurídica. Esse direito não é por si indisponível. Ele será ou não disponível como qualquer outro direito, a depender do sujeito que o titularize. Pois bem, sendo assim, vem a segunda questão que eu quero colocar para vocês aqui. Conhecimento ex officio da prescrição. Tema muito sensível, muito sensível. Nesse ponto eu comecei, estou no meio da palestra aqui, já coloquei esse segundo tempo, que é o mais sensível quando eu falo dos magistrados e magistradas. Porque isso realmente afeta muito a atuação do juiz, e eu acompanhei os últimos 20 anos, que já há quase 20 anos, desde 2004, há várias mudanças legislativas, começando na execução fiscal em 2004, 2006, com a mudança do CPC 73, no caminho de permitir que o juiz conheça de ofício a prescrição. Vocês sabem disso. Começou em 2004 a execução fiscal, 2006 com a reforma do CPC de 73, e agora com o Código, que no 487, inciso 2, diz que o juiz pode falar de ofício da prescrição e da decadência. E vejam que o artigo 194 do Código Civil, que tratava do assunto, foi revogado. E que, para uniformizar, o juiz pode conhecer de ofício da prescrição. Está dito isso na lei. Só que eu quero problematizar um pouco isso aqui. A mesma lei que diz que o juiz pode conhecer de ofício da prescrição, 487, inciso 2 do CPC, a lei também diz que a prescrição é objeto de renúncia. E a renúncia pode ser tácita. Então, você tem dois dispositivos normativos. Dois. Um, artigo 191 do Código Civil. 191 do Código Civil. A prescrição pode ser renunciada pelo devedor, como um direito que pode renunciá-lo, expressa ou tacitamente. 487 do Código de Processo Civil diz: o juiz pode conhecer de ofício da prescrição. Perceba que poder conhecer de ofício da prescrição significa poder conhecer de ofício de um direito que não foi deduzido. O juiz pode conhecer de ofício de um direito do autor não deduzido? Não. O juiz não pode dar de ofício um direito que o autor não postulou. Isso é indiscutível. O juiz pode alterar a qualificação, a norma jurídica aplicável, mas não pode mudar o direito afirmado. Ele não pode dar um direito que não foi direito cuja efetividade e o reconhecimento foram pedidos. A prescrição é um contradireito. O juiz poder conhecer de ofício significa que o juiz pode exercer um direito do réu ou pelo réu, quer dizer, exercer um direito do réu pelo réu. O direito é do réu, é um contradireito, que o juiz poderia exercê-lo pelo réu em uma legitimação extraordinária. Estranha, porque uma legitimação extraordinária é dada ao juiz. Estou falando do ponto de vista técnico. Mas o legislador resolveu permitir. Só que é o mesmo legislador que disse que esse direito é renunciável. Então, como conciliar essas duas regras? Essa é uma pergunta muito delicada e muito sofisticada do ponto de vista dogmático. Eu acho essa pergunta muito sofisticada do ponto de vista dogmático, puramente dogmático. Como conciliar essas duas regras? Você veja que tem gente que defende que o 487, inciso 2, no particular, é inconstitucional. Por que inconstitucional? Porque permitiria o juiz exercer um direito por uma parte, direito que é disponível. E acabou, é inconstitucional, não tem como salvar. Tem gente que diz isso. Alexandre de Câmara, por exemplo, desembargador do TJ do Rio de Janeiro, tem um texto antigo e bem conhecido, Uma Reforma Descabeçada, é o nome do título. Prescrição, possibilidade de juiz conhecer de ofício da prescrição, uma reforma descabeçada. Texto bem duro, quando ele era advogado, né? Escrito quando ele era advogado.
Um disclaimer importante. Mas eu acho que ele mantém esse entendimento até hoje. Tem gente do outro lado que diz isso mesmo. Agora pode conhecer de ofício a qualquer tempo, é uma opção legislativa e o juiz pode conhecer de ofício a qualquer tempo. Inclusive, se a prescrição for em desfavor de vulneráveis. Porque imagina o juiz do consumidor, o juiz de uma vara do consumidor. Se ele for conhecer de ofício da prescrição, ele vai conhecer de ofício da prescrição em favor de quem? A prescrição numa vara do consumidor vai ser em favor de quem? Dos bancos, meu amigo Alexandre. Dos bancos, das concessionárias. Numa vara do trabalho, se for conhecer de ofício da prescrição, vai ser em favor de quem? Do reclamado. E coloquem todos os vulneráveis aí, indígenas, crianças. Criança não, porque não corre a prescrição. Indígena, consumidor, trabalhador. Pessoas vulneráveis, que se eventualmente demoraram para tutelar os seus direitos, pode ter prescrição, e o juiz vai de ofício. Quer dizer, não bastasse ser vulnerável, o Estado, o juiz vai advogar contra eles. Porque imagine que eles estejam advogando contra a Petrobras. A Petrobras é o réu. A Petrobras não alegou prescrição, mas o juiz percebeu. Aí o juiz vai de ofício. Olha, Petrobras, eu vi que seus advogados não alegaram prescrição, mas eu, em seu nome, reconheço a prescrição e julgo a seu favor contra o autor, que pode ser um vulnerável. Porque se o autor for a Braskem, aí os dois são dois gigantes. Mas se o autor for petroleiro da Petrobras, numa ação trabalhista, mas tem gente que diz que o juiz pode a qualquer momento. E qualquer prescrição, contra qualquer pessoa, é uma regra geral. Então, são esses dois extremos. Eu fico no meio do caminho. Eu não vou dizer que é inconstitucional, não tenho argumento para dizer que isso é inconstitucional. Assim, seria inconstitucional porque eu não gosto. Aí eu não vou usar esse argumento. No fim das contas, eu tentaria construir uma argumentação, mas que estaria escondendo que eu não gosto da regra. Pronto. Mas não, eu vou ser bem honesto aqui. Tem que conciliar o 191 que está em vigor do Código Civil, que ele está em vigor, não foi revogado. O 194 foi revogado. O 191 não foi revogado. Com essa possibilidade. Então, para mim, o juiz só pode conhecer de ofício de prescrição se tratar de uma prescrição indisponível. E tudo bem. Se a prescrição é indisponível, portanto, o réu não pode, nem por renúncia tácita, ou nem por renúncia expressa, quanto mais tácita, abdicar da prescrição, aí faz algum sentido que o legislador excepcione e autorize. Porque já que o réu não pode abrir mão, não pode renunciar, porque é uma prescrição indisponível, aí o juiz poder conhecer de ofício. É a única forma no meu modo de ver, de conciliar a regra do 191, que diz que a prescrição é um direito do devedor do qual ele pode dispor, com a possibilidade do juiz poder conhecer de ofício. Se a prescrição for disponível, eu não consigo encontrar uma razão que justifique o juiz conhecer de ofício. Realmente eu não consigo. É um exercício que eu reputo que desequilibra o contraditório e que, no mais das vezes, vai proteger. Quer dizer, pode proteger, claro, vulneráveis, pode, sem dúvida, mas em muitas vezes pode ser um instrumento de desproteção e de agravamento da vulnerabilidade de um dos litigantes, se a prescrição for em favor, por exemplo, de um litigante habitual. Terceiro ponto da minha exposição, já estou aqui com 20 minutos, então estou indo na metade. Terceiro ponto que eu quero levantar aqui para a gente conversar é o seguinte: prescrição e obrigações solidárias. Tema ultra técnico, mas é do nosso dia a dia, sobretudo porque a solidariedade legal vem sendo ampliada demais. A lei vem cada vez mais colocando devedores legalmente como solidários em determinadas obrigações. Todo mundo sabe que, havendo solidariedade passiva, o credor pode escolher qualquer um dos devedores solidários para demandar. É um direito do credor. Então pode ser que, havendo 3 devedores solidários, ele escolha só um para demandar. É direito dele, não há dúvida. Vem o Código Civil e expressamente diz, no artigo 204, parágrafo 1º,
que a interrupção da prescrição para um devedor solidário se estende aos demais. Está dito, texto expresso do Código Civil. Então, eu proponho... Então, vamos lá. Caso concreto. Eu sou credor, tenho 3 devedores solidários dessa obrigação. Eu escolho demandar só contra um, contra João. Proponho a ação contra João. Despacho citatório interrompe a prescrição. O despacho citatório interrompe a prescrição. Essa interrupção da prescrição para João se estende para José e para Antônio, diz o Código Civil. Qual é o meu ponto, então? Meu ponto é o seguinte, tudo bem. Interrompida a prescrição. Volta a correr quando? Ela foi interrompida, mas volta a correr quando? Aí o Código Civil não responde essa pergunta. Pode ver, não há resposta a essa pergunta no Código Civil. Porque, veja bem, para João que foi demandado, a prescrição só vai voltar a correr quando transitar em julgado aquele processo. Transitou em julgado, aí surge a pretensão para executar, aí começa a correr a prescrição. Recomeça, né? Começa do zero, né? A correr a prescrição. Para João que foi demandado. Ele vai ficar ao longo do processo todo discutindo aquilo e a prescrição está parada, não está correndo enquanto o processo estiver pendente. O Código Civil deixa claro, né? A prescrição volta a correr depois do final do processo que serviu para a sua interrupção. Parágrafo único do artigo 202 do Código Civil. Mas e para Antônio e para José, que não estão no processo? Antônio e José não estão no processo. Eles não estão se defendendo, estão fora. A prescrição para eles foi interrompida. Mas só volta a correr quando terminar o processo contra João? Ou já volta a correr imediatamente? Porque eles não estão sendo demandados. Para eles a prescrição foi interrompida. Mas vai ficar parada, mesmo não sendo eles réus e, portanto, mesmo eles não estão lá para se defender, para poder alegar? Tendo sido tudo isso uma opção do credor que não os colocou como réu? Porque, veja, foi uma opção do credor. O credor poderia ter colocado como réu, mas não quis. Aí o credor não os coloca como réu. Não os coloca como réu. Obtém a interrupção para eles. O Código diz isso. E o processo, a prescrição para eles fica paralisada, mesmo não tendo sido eles réus? Acho que a solução não pode ser essa. Isso tem muito impacto nas execuções fiscais por conta dos pedidos de acrescentar novos devedores de grupos. O fisco faz muito isso. 15 anos depois, eu quero acrescentar mais um. Tudo bem, você quer acrescentar mais um? Beleza. Você poderia ter acrescentado esse sujeito lá quando propôs a execução fiscal? Poderia. Não acrescentou, interrompeu a prescrição lá, mas a prescrição volta a correr do ato da interrupção contra quem você não quis demandar. Porque aí se aplica a outra parte do parágrafo 202 do Código Civil, que diz que a prescrição volta a correr do dia seguinte do ato que serviu para interrompê-la. Qual foi o ato que serviu para interrompê-la? O despacho citatório. Aí interrompeu para os co-devedores não demandados. No dia seguinte, volta a correr. Como eles não foram demandados, volta a correr no dia seguinte. Sendo eles demandados, aí aplica a outra parte do dispositivo que diz volta a correr do último ato do processo que serviu para interromper. Mas isso vale para quem foi demandado e não para quem não foi demandado. Como é que essa parte vai valer para quem não está no processo sendo demandado? Aí é o que o fisco faz muito. Ele propõe uma execução fiscal há 15 anos atrás, interromper para todo mundo. Beleza, interrompeu para todo mundo. Mas permaneceu sem correr apenas contra quem você demandou. Senão, daqui a 20 anos ele pede para incluir um outro devedor solidário que ele poderia ter incluído lá atrás, sob o fundamento de que não prescreveu. Por que não prescreveu? Prescreveu. Você não quis propor ação contra ele, poderiam ter proposto há 20 anos atrás. Você poderia ter proposto, não quis. Por qualquer razão estratégica. Então, há uma diferença entre interromper e permanecer sem correr a prescrição. Interrompe para devedores solidários demandados e não demandados. Isso o Código Civil é claro. Mas volta a correr para o demandado só ao final do processo, mas para o não demandado no dia seguinte. Quarta questão. Porque acompanhando o meu tempo para não. A quarta questão também é bem prática. Essa é bem prática. Envolve o velho procedimento
bem velho, né? 64 anos. Não, 54 anos. 55 anos. 55 anos. O velho procedimento da busca e apreensão e alienação fiduciária de bem imóvel. Decreto-Lei 911 de 69. E o problema da prescrição nele. Um negócio muito peculiar, né? Mas eu quero contar um pouco dessa história. Já que eu estou no Paraná, e vocês vão entender por quê. Naquela turma daquele livro de 2001, que eu comentei há pouco, havia um dos membros daquela turma, é um sujeito chamado Laércio Becker. Não sei nem onde ele está. Tem tempo que eu não falo com ele. Laércio Becker. Laércio, autor de obras... Depois ele parou de produzir, mas naquele período ali, no início do século XXI, ele produziu coisas muito importantes. E uma delas foi a tese de doutorado dele, orientada por Marinoni. A versão comercial da tese não tem nada a ver com o conteúdo da tese. Algum sujeito lá, é igual a tradução de título de filme americano. Pô. Tem nada a ver. A tese foi divulgada como contratos bancários. Você procurar uma tese da Malheiros. Contratos bancários. Você abre o livro? Não. O livro é sobre os procedimentos especiais executivos bancários. É uma tese sobre execução hipotecária, cédula de crédito rural, cédula de crédito bancário, decreto 7066. Aqueles procedimentos dos anos 60 e início dos anos 70, em que houve quase uma fundação do sistema financeiro nacional, por conta do governo militar. Perceba como houve a quantidade de leis relativas ao sistema financeiro nacional que a ditadura militar produziu, leis boas, inclusive, entre 64 até o início dos anos 70. Foram leis que, para expandir o crédito no Brasil, faziam com que o credor bancário fosse um credor especial. Assim, vamos dar um tratamento especial ao crédito bancário. Vamos dar ao crédito bancário procedimento executivo especial, fora da execução do Código 39. Vamos criar... Por quê? Porque se você cria uma estrutura normativa, a princípio, mais efetiva para a recuperação desse crédito, você estimula a concessão do crédito. Isso é uma obviedade. E foi o que foi feito. Podem ver, todas as execuções clássicas, bancárias, especiais, todas elas são dessa época. Aí só anos depois, bem muitos anos depois, aí teve a lei da cédula de crédito bancário, teve a lei da alienação fiduciária de imóvel, mas a base está lá dos anos 60 e dos anos 70, execução hipotecária, execução de cédula de crédito rural, busca e apreensão e alienação fiduciária, decreto 911 de 69. O que ele tinha de especial? O banco emprestava o dinheiro para a compra de um carro, o cara não pagava, o bem imóvel estava em garantia, e o banco já promovia a execução com a lei prevendo uma medida executiva liminar, uma coisa que não existia até então. Vamos botar no tempo, estamos na década de 60. Não existia uma medida executiva liminar. Nem a penhora era liminar. A penhora não é liminar até hoje. Perceba que a penhora não é liminar. Você cita primeiro o executado para ele se manifestar, só depois vai ter a penhora. Então, uma medida executiva liminar de busca e apreensão para já consolidar a propriedade no banco e já satisfazer o crédito. É uma coisa bem diferente do procedimento executivo para créditos, vamos chamar assim, comuns. Essa ação, vamos colocar entre aspas, ganhou um nome no jargão forense metonímico. É uma metonímia esse nome. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Chama-se ação de busca e apreensão. Isso é uma metonímia. Porque o banco, a ação não é para buscar e apreender. A ação é para satisfazer o crédito. A busca e apreensão é apenas um meio de satisfação do crédito. Então, deu-se o nome do meio, por metonímia, à ação. Mais ou menos o que acontece com a ação de busca e apreensão de menor. Perceba, a ação de busca e apreensão de menor, eu não quero... O que eu quero não é a busca e apreensão de menor. O que eu quero é o menor.
A busca e apreensão é um meio para obter o menor. Tanto que, sendo eu juiz de família, se eu fosse um dia juiz de família e chegasse uma, entre aspas, busca e apreensão, também é uma metonímia, porque, na verdade, é uma ação para efetivar o poder de guarda. Essa é a ação. Se fosse dar um nome, seria a ação para efetivar o poder de guarda. Eu só usaria a busca e apreensão em última hipótese, porque é uma coisa muito violenta contra a criança. Para a criança, ela se torna um objeto, é muito violento. Dois oficiais de justiça, aquele choro, aquele drama. Eu, por exemplo, se fosse eu juiz, né? Prioritariamente, eu dizia o seguinte: entregue a criança sob pena de multa diária. Entregue a criança sob pena de escrever seu nome na Serasa. A criança não está vendo isso. A criança não está vendo o nome da mãe ou do pai na Serasa. Mas o pai está vendo, então o pai e a mãe estão vendo. Então ele está sendo pressionado sem o ato de violência com a criança, tendo a criança como objeto. E não há nenhum impedimento para o juiz fazer isso. Nenhum impedimento. Porque se trata de uma ação em que o juiz pode fazer de todas as medidas atípicas para a efetivação de tutela específica. É um caso de tutela específica. Só que às vezes a gente tem esse fenômeno, a gente chama algo nos valendo de um outro substantivo que chama a nossa atenção. No procedimento do decreto 911, chama a nossa atenção essa busca e apreensão como medida executiva liminar, e a gente deu o nome do procedimento a isso. E isso faz com que a gente... Essa discussão não é só teórica. Faz com que a gente não perceba que essa ação é uma ação de execução. Ela não é uma ação de conhecimento. Não se busca certificar nada. Já está certificado, eu busco a efetivação do crédito. Não é por acaso que pegue o bem e já vamos transformar isso no crédito, no direito do... Vamos consolidar a propriedade para que ele seja vendido e eu fique com dinheiro. Eu quero satisfazer meu crédito. O crédito já está documentado no título executivo. Essa ação é uma ação de execução. Só que o que é que pode acontecer e acontece? Pode ser que isso não dê certo. Essa medida, toda essa infraestrutura, esse arsenal que o legislador trouxe, pode ser que não funcione e não satisfaça o crédito. E aí o que é que diz o legislador? O procedimento pode ser convertido em procedimento comum. Aí surge a conversão. Conversão de quê? É de uma ação executiva em uma ação de conhecimento? É de uma ação conhecimento em uma ação executiva? É de uma ação executiva em ação executiva? Que conversão é essa? Meus caros, para poder entender isso, vamos usar um outro paradigma. Procedimentos especiais de um modo geral. O que é uma técnica muito comum de procedimento especial? Ele ser especial até um certo ponto, depois gerar comum. Isso é uma técnica clássica. Possessórias é assim. Monitória é assim, né? Monitória ela é especial até haver defesa. Havendo defesa, ela vira comum. Possessória é especial até a defesa. Depois da defesa, ela é comum. Consignação em pagamento é especial até a defesa. Depois ela é comum. Então, essa conversão em comum, a partir de determinado ponto, é uma técnica que o legislador usa. Nesse caso, usou para resolver um problema, que é o seguinte: eu quero executar aquele crédito. Tem um procedimento especial para isso. Me invalida o procedimento especial, só que não consegui efetivar. Não consegui, não deu certo. Então, o que é que o legislador... Muito importante. Porque não há duas interrupções de prescrição aqui. A prescrição é interrompida quando eu promovo a execução. A conversão não é um outro processo. A prescrição já foi interrompida. Estamos em estado de litispendência, ou seja, o processo está pendente. Então, se o processo está pendente, a prescrição não volta a correr. A prescrição não volta a correr. A prescrição continua parada. A prescrição só volta a correr quando é intercorrente se houver algum tipo de inércia por parte do exequente. Aí sim. Mas se enquanto ele está fazendo a parte dele, não deu mais certo, pede a conversão, é o andamento do processo. Não há duas interrupções de prescrição. Porque a conversão não é conversão em outro processo. Não é conversão de execução em conhecimento, que não faria sentido, né?
Seria, inclusive, não teria nenhum sentido. Começa como execução, agora converte para conhecimento. Teria que ser o contrário. Teria que ser o contrário, mas não é. Também não é conversão de uma ação que era de conhecimento e vira executiva, o que também não faria sentido. Imagine, começa de conhecimento, eu tenho aquela medida enérgica. É um conhecimento que já começa enérgico. Depois eu não consigo, aí piora. Quer dizer, piora não, melhora. Quer dizer, eu não consegui, aí melhora. Perceba que não faz sentido. Já começo como executivo, por isso que a medida é tão enérgica, se fosse de conhecimento não teria essa força toda. Não deu certo, prossigo na minha tentativa de satisfazer agora pelo rito comum. Então, é um procedimento só. A prescrição for interrompida no despacho citatório daquilo que a gente costuma chamar no jargão de ação de busca e apreensão, mas, na verdade, é uma ação de satisfação de crédito garantido em alienação fiduciária. Se você for chamar tecnicamente, é a ação de execução de crédito garantido por bem imóvel, né? Porque aquela bem imóvel, por bem imóvel dado em alienação fiduciária. Esse é o nome técnico. A gente chama de busca e apreensão por ser um apelido, um apelido metonímico. Eu reputo isso muito, muito importante. Até porque isso é do dia a dia, né? Do dia a dia. Mas falta, meu amigo Cleiton, e aí eu faço uma homenagem a Lécio Beck, onde quer que ele esteja, tem anos que eu não falo com ele. Mas ele é daqui. Ficava lá em Foz do Iguaçu, se não me engano. Ficava lá no oeste paranaense. Em homenagem a ele, eu acho que falta resgatar essa preocupação de uma teoria dogmática mais sólida para esses procedimentos executivos dos anos 60, pré-73, pré-2015, obviamente, que são vistos, ora, como ações de conhecimento. Não são ações de conhecimento. São ações de execução especialíssimas de créditos bancários, quase todos eles bancários. E, finalmente, chegando exatamente no limite do meu tempo, eu queria falar um pouco sobre prestação intercorrente, um aspecto só da prestação intercorrente. Veja, a prestação intercorrente entrou na moda, né? Porque até bem pouco tempo atrás, prestação intercorrente era um fenômeno doutrinário e jurisprudencial. Era a doutrina que falava da prestação intercorrente. E julgados vários que falavam de prestação intercorrente. Mas a lei não cuidava de prestação intercorrente. A lei não cuidava. Tanto que até hoje a gente não sabe exatamente o que é prestação intercorrente. As pessoas têm uma certa dificuldade até em conceituar prestação intercorrente. A prestação intercorrente é a prescrição. Intercorrente é só o momento em que essa prescrição se configura. Não há nenhuma diferença da prescrição por ela ser intercorrente. Diferença do ponto de vista da sua natureza. É a velha prescrição, que, em vez de ter se consumado antes do processo existir, se consuma na pendência de um processo. Então, se consuma durante a litispendência. É isso que é a prescrição intercorrente. Ela se consumou num estado de litispendência, o que é uma coisa mais grave, porque foge do padrão, porque se tem um estado de litispendência, a prescrição não deveria correr. Mas aí a percepção prática dos juízes e dos advogados perceberam que atentou para o fato de que há processos que estão pendentes, estão parados por culpa do credor. Não é possível que a prescrição fique permanentemente suspensa se o andamento do processo o processo não anda por culpa do credor. Então, se construiu jurisprudencialmente essa ideia, que me parece correta. Aí o legislador resolveu, nos últimos anos, a tratar do assunto, né? Tanto que tratou do assunto na CLT. CLT fala em prestação intercorrente. O Código Civil agora fala em prestação intercorrente expressamente. E o CPC também cuida da prestação intercorrente, também expressamente. Só que então nós temos agora um conjunto de regras legais sobre prestação intercorrente. Quando a gente debateu isso no CPC, e veja que a versão original do CPC já nasce com essa previsão, o poder público trouxe uma proposta dizendo o seguinte: tudo bem, mas vamos dar um pouco de segurança jurídica aí e dizer que essas regras novas, sobretudo o termo inicial dessa prestação intercorrente, desse regramento novo, vai ser a vigência do Código, para não pegar para que essa regra nova não pegue prescrições, os juízes comecem a fazer contas para trás. Então foi uma regra de transição.
Como toda regra de transição, é uma opção política. Se puder não ter feito isso, então é uma opção política e dizer, ó, esta regra aqui, a vigência dela, a aplicação dela vai estar regulada de outra forma. No tempo, né? A aplicação dela no tempo. Isso está no artigo 1056 do Código. Podem ver lá, o artigo 1056 do Código, parte de direito transitório, ele diz: considerar-se-á como termo inicial do prazo de prescrição previsto no 924, inciso 5, que é o da pessoa intercorrente. Então, era uma novidade, né, legal naquele momento. Inclusive para as execuções em curso, eu uso esse termo, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência do Código. Isso aqui foi amplamente debatido. O objetivo é, não vamos pegar de surpresa. A gente admitiu a pessoa intercorrente agora pela primeira vez no Código, algo que era um fenômeno das execuções fiscais, né, desde 2004. Então, vamos generalizar o direito brasileiro, mas vamos dar uma regra de segurança. A pessoa intercorrente, o prazo começa da vigência do Código. Então, essa é a opção. Essa regra de direito transitório me parece ser uma regra agora geral para qualquer mudança relativa à prescrição intercorrente. No ano passado, retrasado, ano passado, teve uma mudança, foi retrasado, em 2021, teve uma mudança no 924 sobre prescrição intercorrente. Houve um aperfeiçoamento. Novas regras de prescrição intercorrente. A partir de quantas essas novas regras vigem? Porque essa lei que mudou, o CPC, ela não traz uma regra de direito transitório, como traz o CPC. Não traz. E aí, como é que fica? Para mim, a gente tem que pegar a regra do 1056, que é uma regra geral. A regra geral do sistema. Mudança sobre regra de prescrição pode mudar, mas isso não pode afetar situações anteriores. Então, o termo inicial passa a ser a vigência da lei nova. Então, vamos pegar lá. Qual é a data de vigência da lei nova, aquela de 2021? A partir dali, valerá aquela regra nova. Então, o mesmo racional normativo do 1056 para quando o Código foi criado. Lembre, é a primeira vez que o Código, uma legislação, expressamente regula um fenômeno que era, primeira vez, bom dia geral, né, porque a execução fiscal já regulava desde 2004, mas a primeira vez se generaliza um fenômeno que era um fenômeno doutrinário e jurisprudencial. A meu ver, traz uma diretriz normativa que deve se aplicar sempre que houver mudança sobre esse assunto no futuro, como já aconteceu em 2021. Eram essas as minhas considerações, cumprindo rigorosamente o prazo que me foi dado. Eu tento ser bastante criterioso no tempo, porque o tempo é algo que, se eu tirar de vocês, eu não posso devolver. Então, fico à disposição. Muitíssimo obrigado. Agradecemos o professor Fred Dias Júnior e abrimos agora um espaço para perguntas. O pessoal que está na plateia pode levantar a mão. E se alguém que está nos assistindo virtualmente também quiser fazer alguma pergunta, basta levantar a mão no aplicativo. Professor Fred, inicialmente, parabéns pela sua conferência. Foi difícil de acompanhar, professor. Não. Não e sim, né? Digamos. Que um conteúdo muito denso, né? Na verdade, é um elogio que estou lhe fazendo, né? Pela densidade do conteúdo e, ao mesmo tempo, um raciocínio muito rápido. Talvez não a fala, mas o raciocínio. Acho que não me expressei mal. Então, parabéns pela sua conferência. Professor, quanto àquela questão envolvendo o meio termo, né? Se o direito é indisponível, se pode o juiz de ofício ou não. O Ricardo Apriliano tem uma tese sobre as questões de ordem pública. Eu acho que ele foi um dos poucos que tratou, né, a diferenciação entre as questões de ordem pública e aquelas questões que o juiz pode pronunciar-se de ofício sem violação do princípio da demanda. Com essa, realmente, a previsão de que é possível, a prescrição, ela era, digamos assim, uma questão de ordem pública, mas ela não necessariamente poderia ser pronunciada de ofício. Eu acho que era essa a colocação dela. Ou talvez, enfim, não sei se até eu não me inverti aqui o raciocínio. Mas, de todo modo, agora a prescrição deixa bem claro que nem tudo que é de ordem pública pode ser pronunciado de ofício ou vice-versa. Embora tudo que seja
pronunciado de ofício automaticamente é algo de ordem pública. Mais ou menos assim o raciocínio. Bom, a questão que eu coloco é a seguinte, nem é essa. A questão é, se nós temos o contraditório substancial do artigo 10, se a prescrição agora pode ser pronunciada de ofício, se o magistrado, antes de pronunciá-la de ofício, porque na contestação o réu não se manifestou e o direito é disponível. No entanto, quando diz, de fato, quanto à prescrição, eu entendo que está prescrito. A pergunta que eu queria fazer, então, é essa. Não obviaria a questão? Obrigado, professor. Obrigado. Eu tentei ser o mais claro possível, mas posso ter pensado assim, falado mais rapidamente, mas pode tirar qualquer dúvida caso eu não tenha sido claro. Eu tento ser o mais claro para poder passar minhas ideias. Essa solução, Cleiton, é a solução de todos quantos defendem a possibilidade de o juiz conhecer de ofício da prescrição. Não, pode, vai respeitar o contraditório, o sistema proíbe a decisão surpresa, ele vai submeter ao debate e vai decidir. Mas perceba que isso é a regra que procedimentaliza essa possibilidade. Não há dúvida que tudo aquilo que o juiz puder conhecer de ofício, ele terá de fazê-lo observando essa regra. A questão é saber se ele pode conhecer de ofício. Então, a pergunta a questão é anterior, né? Não é podendo ele conhecer de ofício, como ele vai fazer para poder conhecer de ofício. Eu não tenho dúvida que se ele puder conhecer de ofício, ele vai ter que observar o artigo 10. A questão é, pode o juiz conhecer de ofício dessa questão? Quer dizer, pode o juiz... Porque, veja, se ele puder conhecer de ofício essa questão, vou fazer uma pergunta retórica. O juiz pode conhecer de ofício essa questão, significa que ele pode exercer pelo réu um direito que o réu não exerceu. Beleza. Ele vai submeter esse exercício ao debate, mas vai exercer. Ele podia fazer o mesmo com o autor, por exemplo, exercer um direito que o autor não deduziu, dizendo assim, o autor, você poderia ter deduzido isso aqui. Eu trago esse direito que você não exerceu, submeto ao contraditório e agrego esse direito à demanda. O juiz poderia fazer isso. Porque, veja, se ele pode fazer isso para o réu, ele não poderia fazer algo semelhante para o autor? Um outro direito que o autor não tenha trazido, e que evidentemente ele deveria ter trazido. Eu fico imaginando, se eu fosse o juiz, me deparando com uma petição inicial em que o cara narra uma situação que geram 5 direitos para o autor. E ele só pede 2. E eu ia ficar alucinado, eu ia ficar louco. Eu realmente ia ficar louco. Pelo meu estilo, era bem possível que eu, na audiência, mas como é que você faz uma bobagem dessa? Enfim, mas eu poderia agregar esse meu conhecimento, essa minha percepção, ainda que submetido ao contraditório. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Então, não é bem a procedimentalização da coisa que agora está resolvida. A questão é essa questão é daquelas que o juiz pode trazer aqui, ofício, porque perceba que não é um fato. A prescrição não é um fato, como é, por exemplo, o pagamento que o juiz pode de ofício. O pagamento o juiz pode trazer de ofício. Por quê? Porque o pagamento... É uma questão interessante. Por que o pagamento o juiz pode de ofício e a prescrição não? Pagamento é fato. Fato. É um fato que nega o direito. Se eu paguei, o direito não existe mais. O direito do autor não existe mais. Prescrição é direito. É o direito de não pagar uma dívida que está prescrita. Olha qual a diferença. A dívida não morreu. A dívida continua existindo. Tanto que se eu vier a pagar, não posso pedir de volta. Todo mundo sabe disso. Não é isso? Porque a dívida existe. Uma dívida que eu estou sendo cobrado por uma dívida que existe. Só que eu, devedor, tenho o direito de não pagar essa dívida que existe. Então, eu sou um devedor, mas eu tenho o direito de não cumprir essa obrigação sem ser apenado por isso. Mas é um direito meu. Por isso que o juiz não pode de ofício. O pagamento pode, porque o pagamento... Calmon diz isso nos comentários dele, né? Ele diz assim, o juiz conhece de ofício o pagamento, porque se o juiz não conhecer do pagamento, a decisão vai ser injusta. Injusta. O juiz vai condenar alguém a pagar uma dívida que não existe mais.
Por isso que a decadência o juiz pode de ofício. Mas só a decadência legal, a convencional não pode. Porque na decadência o direito não existe mais, o direito hipotetivo não existe mais. Na prescrição, não. Na prescrição, o direito continua existindo. Então, uma decisão que condene a pagar uma dívida prescrita não é uma decisão injusta. Porque não é uma decisão que está... Ela não é injusta por quê? Porque ela não está em dissonância com o direito material. A dívida existe. E o devedor não exerceu o direito dele de não pagar. Perceba, Cleiton, exceção de contrato não cumprido. Vou dar um outro exemplo. Vou dar 2 exemplos. Exceção de contrato não cumprido e retenção. A exceção de contrato não cumprido e a retenção são 2 contra-direitos também. Perceba, os 2 são contra-direitos do devedor. No primeiro caso, o devedor é cobrado por uma dívida que ele deve, só que ele diz assim, eu devo, mas eu só pago quando você cumprir primeiro a sua, porque na ordem, você cumpre antes de mim. Então, a exceção de contrato não cumprido eu tenho o direito de não adimplir a minha prestação enquanto você não adimplir a sua. Eu estou negando o direito do autor? Não. Não estou negando. Eu estou trazendo um contra-direito que neutraliza a pretensão dele até o momento em que ele pagar. Tanto que, se você for juiz, não sei se algum de vocês já se deparou com isso. Algum de vocês aqui já acolheu uma exceção de contrato não cumprido? Uma dúvida que eu tenho, uma pergunta. Um processo. Vocês acolheram uma exceção de contrato não cumprido? O réu na defesa diz, não, só cumpro quando o autor cumprir. Aí realmente você tem razão. Você tem o direito de não cumprir até quando o autor cumprir. Repare, quando isso acontecer, pensem como é que vai ser a sua sentença nesse caso. Como é que vai ser a sentença nesse caso? Já pararam de pensar nisso? Pensem aí agora. Acolho a alegação do réu, olha só, acolho a alegação do réu no sentido de que ele tem o direito de não pagar até que o autor adimpla e, portanto, julga improcedente? Aí vem a pergunta, julga improcedente? Porque o autor tem crédito. Porque o autor tem um crédito. O juiz reconheceu o crédito dele, né? O juiz reconheceu, você tem um crédito, só que você tem que cumprir antes para poder exigir. Então é improcedente? É uma questão prejudicial. Mas é uma questão prejudicial, sem dúvida, que você acolheu. Mas essa questão prejudicial leva a uma improcedência do pedido? É mérito, mas é improcedência? É mérito, eu não tenho dúvida que é prejudicial, é mérito. Mas leva a improcedência? Daquele jeito ele não tem, mas ele tem de outro. Você acolhe o seu pedido, mas você só pode efetivá-lo depois de cumprir a sua parte. O resultado é esse. Você tem o direito, só que não tem pretensão imediata. Você tem o direito, mas a sua pretensão fica suspensa até o momento que você cumprir a sua parte. Tanto que, quer que o Código Civil quer que o Código lá na frente? O Código lá na frente diz o seguinte: vai executar uma prestação que está sujeita a sinalagmática, prove o cumprimento da sua contraprestação. Está lá na parte de execução, não diz isso? É o que vai acontecer nesse caso. Transitou a julgar a sentença, o credor vai adimple, entra com o bem de sentença dizendo o seguinte: já adimpli minha parte, agora eu quero a execução do... Não, o condicional não é a sentença, é a relação jurídica de direito material. O que está sob condição é a relação de direito material, não a sentença. A sentença certificou. Você tem o direito. Não é um direito sob condição. É um direito que existe. Sentença condicional é assim: você tem razão se você tiver razão. Isso é assim. Você tem razão se você provar. Isso é uma sentença condicional. Julgo procedente se você conseguir provar. Isso é uma sentença que não resolve. Essa resolveu. Você tem um crédito, só que o seu crédito não é efetivo enquanto você não cumprir sua parte. Então, eu reconheço o seu crédito, mas ele só pode ser efetivado depois do... Porque é isso que é acolher a exceção substancial de não cumprir. Mesma coisa com retenção. Se você acolher a retenção, você vai fazer o quê? O réu, eu peço uma coisa do réu. Peço uma coisa do réu. Aí o réu diz: eu tenho o direito de ficar com essa coisa até você me pagar as benfeitorias que eu fiz. Aí você vai acolher. Você, o juiz, acolhe essa alegação de retenção. Você vai fazer o quê com a sentença? Não, aí não procede de conhecimento.
Um processo de reconhecimento. Você vai acolher a alegação de retenção. Mas você vai jogar como? Você vai acolho a defesa do réu. Mas você vai acolher a defesa do réu. Então, eu garanto ao réu que ele vai ficar com a coisa, mas aí vai jogar improcedente a reivindicação? É a mesma coisa. Julgo procedente a reivindicação. É uma dupla procedência, porque a procedência é do autor e do réu. Só que a procedência do réu impacta na do autor no sentido da efetividade dela. Só vai poder cobrar depois. Esse fenômeno, eu estou dando 2 exemplos aí para mostrar o que significa um contradireito. O contradireito é assim. É diferente de defesas que não são contradireito, como fatos puros, simplesmente. Quando é um contradireito, você tem 2 juízos de mérito. O juiz do contradireito e o juiz do direito do autor. E, às vezes, pode ter uma dupla procedência. Como acontece, acolho a retenção e acolho a reivindicação. Só que a reivindicação fica... Ela passa a ter uma cronologia a ser observada. Pague as benfeitorias para você ter direito à coisa. Na verdade, o que é que aconteceu? Você tem um pedido da reivindicação e tem um pedido da retenção. É uma acumulação de pedidos, só que acumulação heterogênea, porque cada pedido é feito por uma parte distinta. Aí o juiz vai julgar. Só que ele vai julgar primeiro qual? Vai ter que julgar primeiro a retenção, porque a retenção é prejudicial ao pedido. Então ele vai julgar a retenção. Aí se ele acolhe, como é que isso afeta a reivindicação? Murcha a reivindicação, né? Eu acolho a reivindicação, mas ela está murcha, porque você vai ter que pagar uma grana só para depois efetivar. Se você rejeita a retenção, aí você vai acolher a reivindicação plenamente. Ela vai com a força total. Aí vai reivindicar, tira o cara de lá, porque ele não tem retenção nenhuma. É isso aí. É isso aí. Nós temos essa ideia de que só o autor que pede. O réu não pede nada, a não ser quando muito é improcedência. Mas quando o réu alega exceções substanciais indiretas, né? Fatos impeditivos, por exemplo, a prescrição é um fato extintivo. Mas ele pode alegar também um fato modificativo, um fato impeditivo. Mas a gente fica muito na ideia que a contestação é uma argumentação para a improcedência dos pedidos do autor, quando, na verdade, é porque eu li o professor Fred de contradireito, né? Para eu processar a tese do professor Fred de contradireito, entendeu? Por isso que eu estou fazendo esse meio campo. Mas mesmo assim preciso reler, porque eu acho que eu já esqueci boa parte do que ele disse. Então, professor Fred, eu só queria fazer esse meio campo para dizer que a sua teoria dos contradireitos, porque vai muito nesse sentido, enfatizando que o réu também formula pedidos. E aí tem essa ordem lógica, né, de raciocínio. Por exemplo, quando eu estou lá no tribunal, vem a apelação do autor, apelação do réu. O réu alega prescrição. Primeiro, o réu alega, insiste em condições da ação, digamos que, não sei se o professor... é uma outra... Aí você fica mexendo... Não, não vou chamar o professor Fred, não, outra palestra. Assim, ilegitimidade de parte, né? Interesse de agir, incompetência absoluta do juízo, prescrição, cláusula abusiva, tudo que tem direito. E daí, ultrapassado tudo isso no mérito, né? Mas na hora de fazer a sentença, é trabalhoso para o juiz, né? Para fazer a decisão judicial, porque ele tem que colocar na ordem essas alegações. Então, ele vai para inicial, ou volta para contestação, depois volta para inicial, depois volta para contestação. Às vezes tem litisconsórcio, às vezes as defesas não são comuns. Aí a gente tem que analisar com detalhe, na ordem lógica de apreciação, né? Então, primeiro os pressupostos processuais, depois as condições da ação, depois as questões prejudiciais de mérito, depois as questões de mérito. Até o regimento interno, o professor Fred, que é um estudioso de regimentos internos dos tribunais brasileiros, o nosso regimento interno, professor Fred, tem um dispositivo que já facilita um pouco, coloca ali a ordem, acho que é em tempo de mandado de segurança, mas ele é muito útil para o processo em geral, sabe? Que, de fato, na correria, professor Fred, na prática, a gente precisa resolver as questões e, às vezes, a gente acaba realmente... Fica, às vezes, um pouco turvo, é natural que assim seja. Mas eu queria só fazer essas considerações. Então, a teoria dos contradireitos, na perspectiva de que são exercícios de pretensões
direito material do réu na contestação, o que o professor Fred poderia... Aqui. Vamos lá. Obrigado a você pelas palavras. Vejam, a gente tem que separar o que é fato do que é direito. Direito aqui como direito não com D maiúsculo. Não é direito como norma, é direito como situação jurídica. Tanto que eu chamo de direito com D minúsculo. Porque, falando direito não tem maiúsculo nem minúsculo. Né? Direito é direito. Eu tenho que dizer que é com maiúsculo ou com minúsculo. Uma coisa é fato, outra coisa é direito com D minúsculo. Situação jurídica de vantagem. Coisas diferentes. Pagamento é fato. Eu paguei, ponto. Isso é um fato. Exceção de contrato não cumprido é mais do que um fato. É um direito. Que é o seguinte, eu tenho o direito, então estou em posição de vantagem, de não adimplir uma prestação que eu devo. Só que eu tenho o direito de adimpli-la só depois que você adimplir. Perceba que esse direito, inclusive, é um direito disponível. Porque se eu não exercer esse direito de estabelecer uma ordem de cumprimento das prestações, eu não quis exercer, eu pago. Então, eu abri mão desse direito, desse benefício de ordem, que é uma espécie de benefício de ordem. Aliás, todo benefício de ordem é um contra-direito. Né? Todo. O benefício de ordem é, por definição, um contra-direito. É o direito que eu tenho de dizer, primeiro execute isso aqui, depois vier para mim. Então, uma coisa é fato, outra coisa é um direito. E aí, vamos lá. O direito que o réu tem contra o autor, pode ser que o réu tenha direito contra o autor. Aí você tem que dividir em duas espécies. Existe o direito autônomo, vou chamar de autônomo, que é um outro direito que o réu, por acaso, tinha. Imagine que o réu fosse um credor do autor. Então, imagine que o réu tem um crédito contra o autor. Se ele tem um crédito contra o autor, o que é que o réu pode fazer? Ele pode cobrar esse crédito, né? Se ele cobra, ele está exercendo um direito como outro qualquer contra o autor. Agora, se ele quiser compensar, perceba que esse crédito pode ser utilizado para compensar. Não é isso? Perceba uma diferença. Se ele quer compensar, é um contra-direito. Porque perceba, ele vai usar o direito dele como defesa. Sempre que um direito for usado como defesa, é um contra-direito. Direito que é usado como ataque, é um direito como outro qualquer. Aí vai pela reconvenção. Sabe o problema clássico de saber se eu alego compensação por reconvenção? O problema clássico, problema, sei lá, histórico, dogmático histórico. O réu alega compensação em reconvenção? Não. Por quê? Porque é um contra-direito. Ora, se o réu quiser o crédito, aí é por reconvenção. Porque aí é reconvenção, porque ele quer o crédito. Mas se é para compensar, é contra-direito. Cabe ao réu dizer. Mas é ele que vai dizer se ele quer cobrar ou se ele quer compensar, porque pode ser que ele queira só compensar e não cobrar a diferença. Mas aí é ele que vai dizer. Se ele quiser pegar o crédito dele e usar como contra-direito, ele vai compensar. Se ele pegar o crédito dele para usar para cobrar, isso é um direito. Isso tem uma importância muito grande. Porque os contra-direitos se exercem em contestação porque são defesa. Embora direitos, são defesa. E é um tipo de defesa que acresce ao processo um direito. Então, aquela história de que só quem afirma direitos é o autor é um erro. O réu pode afirmar direitos se defendendo, se for contra direitos. E pode afirmar direitos como reconvinte, que é uma outra coisa. Aí ele está na posição de demandante, não de defesa. A reconvenção não é uma defesa. A reconvenção é um ataque. A contestação é uma defesa. Então, se eu uso o meu direito como, repito, como antídoto, essa imagem é muito boa. Como antídoto, eu estou usando como defesa. Embora eu use uma defesa que tem a mesma natureza do ataque. Porque o antídoto é veneno, assim como o veneno que ele busca neutralizar. A natureza do veneno, a natureza do antídoto é a mesma do veneno. São venenos. Só que o antídoto é um contra-veneno.
Contra-direito, é um contra-evidente. Então, luta de boxe, se eu me esquivo, isso é uma defesa. Se eu dou um murro, é um ataque. A reconversão é um murro. A reconversão é um murro. O contra-direito é uma defesa que eu exerço não com um escudo, simplesmente. Não paguei. Eu exerço a minha defesa com outro direito que eu tenho que neutraliza o xingo que você tem. Por que neutraliza o xingo? Quase todos os contra-direitos são neutralizantes. Eles murcham, fazem murchar. São, portanto, modificativos quase sempre. Quase sempre modificativos. Mas a compensação é um contra-direito distintivo. É raro, mas existe contra-direitos distintivos. O outro contra-direito distintivo que existe está lá na parte de direitos reais do Código Civil. Vocês vão ver lá que tem uns momentos em que, numa ação reivindicatória de um pedaço que foi invadido, o invasor, se tiver de boa fé e a invasão for pequena, ele vai dizer o seguinte: não vou devolver não, porque eu estava de boa fé, descobri agora, estava de boa fé, é pequeno, eu tenho o direito de comprar. No Código Civil, em várias passagens. É o direito que o invasor tem de boa fé, e se a invasão for corresponder a uma pequena parte, de comprar a coisa invadida, ele estava de boa fé. Isso é um contra-direito, porque imagine, o cara tem um direito, ele realmente tem um direito à coisa, só que o outro tem um contra-direito, que é o direito de comprar a coisa que é do outro, porque ele estava de boa fé e acabou fazendo mais, é um pedaço pequeno e acabou o valor da construção sendo maior do que o pedaço da terra. Isso é um contra-direito. Isso não se exerce em reconvenção, isso se exerce em defesa. Isso é uma defesa contra o que o autor quer. Então eu estou reagindo ao que o autor quer. Eu estou indo contra o pedido dele. Mas eu vou contra o pedido dele não alegando um fato simples. Eu vou contra o pedido dele afirmando um direito que eu tenho contra ele. É isso que é uma categoria muito diferente. E é muito útil, porque, sendo assim, é uma possibilidade de o réu acrescentar ao processo um mérito novo. E tem uma terceira situação em que o réu acrescenta mérito novo, além da reconvenção dos contra-direitos, é no caso das ações dúplices. Quando a ação é dúplice, a negativa do réu ao pedido do autor é a afirmação de uma posição dele. Ao negar o que o autor quer, está afirmando a sua posição. Porque a ação aí é um cabo de guerra. A imagem é do cabo de guerra. Perceba qual é a imagem do cabo de guerra. Como é que eu me defendo? Eu sou de uma equipe, cabo de guerra, para quem... Acho que todo mundo sabe o que é um cabo de guerra, brincadeira. O cabo de guerra chegou a ser esporte olímpico, né? Na Olimpíada de 1896, o cabo de guerra é um esporte olímpico. Bruto, mas é um esporte olímpico. Do seu lado. Como é que eu ataco a equipe adversária? Como é que eu ataco a equipe adversária no cabo de guerra? Ataco. Quem se lembra? Cabo de guerra. Você lembra do cabo de guerra? Cabo de guerra aqui. Uma equipe aqui, outra equipe aqui. Como é que eu ataco a equipe da esquerda? Puxando. E como é que eu me defendo dela? Não é puxando? A mesma conduta, puxar, ela tem um sentido dúplice. A mesma conduta. Basta eu fazer uma coisa. Se eu puxo, eu estou ao mesmo tempo atacando e me defendendo. Eu não preciso fazer duas coisas. Eu não preciso esquivar e dar um murro. Não tenho que fazer duas coisas. Basta eu agir que a minha conduta tem um duplo sentido. Isso que é ação dupla. Sempre que a contestação for, a um só tempo, defesa e ataque, porque basta contestar, ela tem esse duplo sentido, ela é uma contestação de cabo de guerra, estamos diante de uma ação dupla. Exemplo do dia a dia, ação revisional. Não, consignação em pagamento, exemplo mais fácil, né? Consignação em pagamento. O sujeito oferece 100 mil. O réu vai dizer não, é 200. Perceba, quando ele fala não é 200, ele não está reconvindo, nem está exercendo um contra-direito. Ele está puxando a corda. O cara quer puxar para 100 e você puxa para 200. E quando o juiz acolher, toda ação declaratória é dúplice, né? Toda ação declaratória é dúplice. Como é que eu me defendo uma declaratória positiva? Negando. Então, julgo improcedente e, ao negar, eu não estou afirmando uma declaratória negativa? Não estou? Por isso que existe litispendência. Entre declaratórias com partes invertidas.
Se A demanda contra B uma declaratória positiva e B demanda contra A uma negativa em processos distintos, não há conexão aí. Isso não é conexão. É litispendência por duplicidade. Por quê? Porque estamos diante da mesma ação. Porque se na primeira ação for julgada improcedente, o que é que vai acontecer? Se é improcedente na positiva, é porque é negativa. Diga. Mas veja que não é exceção. Porque a duplicidade não se restringe às declaratórias. Eu disse que as declaratórias, todas elas são dúplices. Mas eu não disse que toda dúplice é declaratória. Toda declaratória é dúplice, 100%. A ação revisional, que não é declaratória, é dúplice. Uma ação constitutiva, e é dúplice. Por quê? Porque se eu entro com a ação dizendo assim, ó, eu devo 100, mas está muito, tem que ser 50, quero revisar. Então tem uma ação constitutiva. Qual vai ser a defesa do réu? Defesa. Não. É 100. É a defesa dele. E se ele ganha, ele tem uma coisa julgada, ele quer 100. Coisa julgada, ele quer 100. Então, isso é muito importante para a gente... resolve vários problemas dogmáticos isso, né? A gente separar qual é o papel do réu, qual é o interesse do réu na tutela dos direitos quando ele é réu. O réu tem direito à tutela dos direitos. O réu tem direito ali do processo. Nem sempre o réu é aquele apenas que impede. A frase clássica, né? Salvo engano de Kiovenda. O autor pede e o réu impede. Pô, eu quando comecei a dar aula, adorava isso aí, porque esse trocadilho é uma coisa ótima para você dar aula, né? Você tira o trocadilho do bolso, o autor pede e o réu impede. Pô, todo mundo aprendeu. Mas às vezes você aprende enviesado, né? Aprende enviesado. E aí, nós baianos, temos uma lição da filosofia popular, cantada em prosa e verso, que é aquela que diz assim, pau que nasce torto, nunca se endireita. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Inclusive, virou música bem conhecida, eu suponho. Ao menos daqueles da minha geração. Enfim, mas eu poderia fazer uma palestra só sobre isso. Acabei fazendo aqui, né? Um pouco. Vai ter que voltar. Mas aí, quem tiver interesse nesse assunto, que é realmente um assunto bem mais difícil, eu jamais faria uma palestra sobre isso. Eu estou brincando, porque uma palestra sobre isso é uma coisa insuportável. Porque é muito técnico, né? Pura técnica, não tem uma emoção, não tem um momento assim de pura técnica. E ninguém jamais choraria, por exemplo, né? Se comoveria como isso, como se fosse comove. Se eu fosse falar de impeorabilidade de bem em família aqui, aí pode ser até que eu comovesse esse ou aquela pessoa, mas sobre contra direitos não dá para comover ninguém. Mas quem quiser, vocês encontram na rede, na minha página, no meu perfil do academia.edu, eu tenho lá muita coisa publicada. Vocês encontrarem meu texto sobre contra direitos, contra direitos, tá revista de processo também, acho que é coisa julgada, contra direitos, coisa julgada e improcedência. Teve uma época que eu queria estudar improcedência, eu achava a improcedência um assunto pessimamente estudado, então eu resolvi estudar improcedência e a sua relação com a coisa julgada e contra direitos. Vocês encontram isso nesse meu perfil do Academia. Se botar no Google, acho que já aparece, já vai direto para lá. Muito obrigada mais uma vez, professor. Convidamos agora a doutora Simone Trento para entregar uma lembrança de agradecimento ao palestrante. Agradecemos mais uma vez a presença de todas e todos que participaram presencialmente e virtualmente. Está encerrada a palestra de hoje. Boa noite.